Então, pronto. E é isso. Tem mais algum recado, Ana, a princípio? Não? Não, eu acho que não. Acho que tu já Vocês... falou tudo. Se tiver alguém novo no grupo que queira integrar o grupo do WhatsApp, deixa o número aqui do lado, que depois a gente coloca, tá bom? Isso. E só uma coisa, embora já esteja gravando, se tiver alguma coisa muito pessoal, que depois a Mel diga, olha, acho que me expus um pouquinho demais, a gente não, embora gravado, a gente não divulga, tá bom? E a gente adiciona pessoas de Campinas, porque como o grupo do WhatsApp é limitado, então a gente não, infelizmente, a gente não pode colocar todo mundo, mas então quem quiser pode colocar ali nos comentários o celular, que depois a gente adiciona. Acho que é isso. A gente tem uma pergunta. Sim. Vocês falaram de um canal de YouTube e tudo mais. Vocês podem colocar os links no chat, porque a gente ainda não sabe onde tem tudo isso. Sim, a gente vai compartilhar daqui a pouquinho, ao longo da fala da Mel, a gente vai compartilhando, tá bom? No chat, os links das redes sociais todas, tá? Para vocês acompanharem por lá. Obrigada. Alguém que está participando pela primeira vez quer se apresentar? De uma maneira bem breve, assim, se apresentar. Vocês estão se apresentando, né? O Robert Almeida. Eu falei com o Robert hoje, né? Sim, sou Robert, estamos morando agora em Campinas. E o que mais? Eu sou Robert, ela é Mandy. Eu sou a Mandy, só que não aparece aqui meu nome. Sim. Vocês talvez já perceberam no meu sotaque, eu não sou brasileira, eu sou alemã. Eu moro aqui em Campinas há 5 anos, mas no Brasil há 6 anos. Uhum. Sim, mas serão bem-vindos, tá? Ao nosso grupo. Obrigada. Obrigado. Mais alguém? Do grupo como? Souberam do grupo como? Através da Vara, das redes sociais? Através da Vara. A gente começou o processo, né? Sim. Aí falaram que tem um curso e tem um grupo, né? Também. Ah, que bacana. Tem que participar. Aí, através da Vara, eles deram essa opção, deram um papel com um grupo, informações, para a gente entrar em contato com vocês. Ah, bacana. Legal. Mais alguém pela primeira vez? Boa noite. Boa noite. Eu sou Keila, também estou participando pela primeira vez. Eu já acompanhava vocês no Instagram, mas a psicóloga aqui da Vara de Hortolândia, eu sou de Hortolândia, ela recomendou que a gente acompanhasse alguns encontros presenciais. Ela indicou alguns aqui da região, porque em Hortolândia não tem online, e eu estou acompanhando vocês. Ah, legal, Keila. Seja bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, Keila. Tá bom? Também sou de Hortolândia. É que Hortolândia não tem um grupo, né? E geralmente quem é daqui de Hortolândia ou participa em Sumaré ou Campinas, né? O que fica melhor, que é mais próximo. Muito bem, bem-vindo. A Mariana levantou a mão. A Mariana Medeiros, quer se apresentar? Boa noite, meu nome é Mariana Medeiros. Estou aqui de Enxerida, eu sou de Brasília, eu sigo o grupo de apoio daqui, o Aconchego, mas o bichinho da preparação me comeu. Toda vez que tem algum convite aberto no Instagram, como foi o caso aqui, eu participo, porque todo conhecimento eu quero absorver para aprender mais, né? Então, obrigada pela oportunidade. Que ótimo, bom saber. É realmente é fundamental fazer isso, né? O maior número de informações. A gente sempre recomenda ler, participar do grupo da cidade, das lives, né? Se tem uma vantagem em ser lives agora, né? Nessa questão online, a gente poder participar de vários grupos, né? De várias
vários encontros e também ter convidados de vários lugares. Obrigada pelo relato. Legal, bem-vinda. Mais alguém, gente, pela primeira vez? Que queira se apresentar, que esteja à vontade para se apresentar. Cláudia. Oi, Cláudia. Tudo bem? Pode se Boa apresentar. noite. Boa noite. É a primeira vez que eu estou participando de encontro com vocês. A minha história é a seguinte: eu habilitei-me na vara de Campinas há um tempo atrás, me mudei para São Paulo, transferi a habilitação para São Paulo e, por motivos da pandemia aí, voltei a me relacionar fortemente com Campinas. E eu gostava muito de estar na vara de Campinas, então eu transferi de volta. Então, por isso que vocês veem aí, o meu celular é 011, mas porque eu sou de São Paulo, mas trabalhei em Campinas muito tempo, eu sou aposentada do Banco do Brasil e trabalhei aí até me aposentar. Bacana, bem-vinda também. Obrigada. Muito bem. Mais alguém? Bom, acho que a gente pode começar então. E depois, né, se alguém quiser se apresentar, na hora das perguntas também, né, antes de iniciar a sua pergunta, se apresentar, tá bom? Vocês ficam à vontade para isso, tá? Então, a nossa convidada é a Mel Barea, ela é mãe por adoção, né, ela vai contar um pouquinho da história dela, né, da experiência dela, né, um relato que ela trouxe para a gente, em torno do tema tornar-se pai ou mãe, muito além de uma habilitação. Tá bom? Mel, você fica à vontade, tá bom? Obrigada. Com a gente. Se você quiser fazer do formato que você que foi interessante para você, falar por um tempo e depois abrir para perguntas, ou o pessoal ficar à vontade para perguntar ao longo da sua fala também, do jeito que você achar melhor. Eu acho até bem legal que façam perguntas, né, durante, porque às vezes, de repente, eu vou falar alguma coisa que não é o que mais interessa, né, o pessoal que está aqui, e é um prazer, estou muito grata, né, pelo convite, é um prazer estar aqui. A Fabrina, né, que fez o contato comigo, e quando a Márcia estava falando, eu abri um sorrisão aqui, eu não sei nem se ela viu, mas é porque eu me habilitei com meu esposo em Campinas, e foi a Márcia que foi, na época, lá do fórum, né? Então, eu reconheci. Eu olhei, eu falei, meu Deus, é mesmo? Aí eu olhei o nome. Um prazer rever. E agora já como mamãe, né? Claro, depois de bastante tempo. Na verdade, a gente esperou bastante pelo nosso filho. Bom, então, como foi dito, eu sou mãe por adoção, me tornei mãe em maio do ano passado, durante a pandemia. Eu não sei, o volume tá bom? Vocês estão ouvindo algum chiado, alguma coisa? Tá bom. Tá bom? Estamos ouvindo Tá. bem. Uhum. Porque como eu tô com um foninho assim, às vezes pega na roupa, né? Por isso que eu tô Tem perguntando. um chiadinho no fundo, mas o volume tá bom. Ah, Sim. tá. Então eu vou tentar deixar segurando assim, para não ficar pegando na minha roupa, que às vezes é isso. Uhum. Então, como eu tinha falado, né, a gente iniciou o processo em Campinas e depois a gente se mudou para Hortolândia. Então a gente transferiu o nosso processo para cá. E a nossa habilitação era para criança pequena, né, de até 4 anos. E nesse caminho, a gente aqui em Hortolândia começou a frequentar o grupo de apoio à adoção Anjos do Coração, em Sumaré. Fomos fazer terapia, né? E aí, nesse caminho, pensando muito, convivendo com outras famílias, o meu esposo, ele sempre falava assim, olha, eu não quero abrir mão do nosso perfil de criança, eu quero muito ser pai de uma criança pequena, eu quero me sentar no chão, eu quero ensinar coisas, eu quero brincar com o nosso filho, então eu não quero abrir mão de uma criança pequena. E tudo bem, né? Então a gente manteve o nosso perfil.
E frequentando o grupo, a gente começou a trabalhar como voluntários no grupo que a gente frequenta, então auxiliando na organização dos encontros e convivendo ali mais diretamente com o pessoal da diretoria. E eis que eu comecei a ajudar bastante, né? E comecei a ter contato com busca ativa. E eu olhava, né, várias crianças, eu via várias crianças e vários adolescentes, mas aconteceu que um dia eu vendo o aplicativo que a Justiça do Rio Grande do Sul tem, que chama Adoção, o nome do aplicativo é esse. No dia 10 de janeiro de 2020, eu estava sentada no sofá da casa da minha mãe e me deparei com a foto do nosso filho. E aí eu abri o vídeo do nosso filho e o meu coração quase pulou para fora do peito, gente. Então, assim, eu já tinha visto muitos adolescentes, muitas crianças, grupos de irmãos, e nunca tinha sentido nada além de aquele sentimento assim, nossa, tomara que eles encontrem uma família, né? Às vezes até passava pela cabeça, puxa, será que eu poderia ser mãe de uma criança desse tamanho? Ou será que eu poderia ser mãe de um grupo de irmãos? Então eu ficava assim, refletindo, mas nada muito, né? Mas quando eu vi o João Vitor, o meu coração gritava. E eu falei, não é possível, né? Deve ser alguma coisa. Eu devo estar num dia mais emotivo, não deve ser isso. E aí eu falei, então eu vou ver outras fotos, vou ver outros vídeos. E na mesma hora, fui vendo outras fotos, outros vídeos, o coração acalmou. Eu dei um bom tempo, porque eu entendo a seriedade que é isso, né? Eu falei, eu não posso, ai meu Deus, é meu filho, e pronto, é esse, né? Agir só pelo impulso, pela emoção. E aí eu fiquei um bom tempo assim, sem olhar nenhuma criança. Depois eu voltei no aplicativo. E quando eu vi o João Vitor de novo, assisti novamente ao vídeo, de novo meu coração disparou. Eu fiquei uns 40 minutos com o coração muito disparado. E aí eu fiz uma oração mesmo. Eu falei: olha, Deus, eu vou hoje conversar com o Kleber, né, que é o meu esposo. Eu vou conversar com ele. E eu sei que ele vai falar que não. Ele vai falar que não porque ele quer uma criança pequena. E aí eu vou entender que então não é o nosso filho mesmo. E aí o Senhor muda isso no meu coração, tira da minha mente, né? Mas se ele falar que tudo bem, então é nosso filho, porque é o mais improvável que aconteça, né? E chegando em casa, eu falei que eu precisava conversar com ele, mostrei a foto, falei, olha, primeiro só olha, não fala nada. E aí eu mostrei, ele olhou as fotos, assistiu ao vídeo e olhou para mim e falou assim: por que você está me mostrando um adolescente? E eu falei assim, olha, eu vou ser bem sincera, eu acho que eu encontrei o nosso filho, mas eu vou entender se você falar que não é. E aí ele ficou um bom tempo parado, pensando, e olhou para mim e falou assim, você tem noção do que é ter um adolescente, né? Porque eu sou professora de adolescentes. Eu falei, eu tenho total noção do que é ser mãe. Assim, eu não sou mãe, mas eu imagino, né? Porque eu convivo com eles. Ele falou, então, e você sabe que adolescente é outra pegada, né? Eu falei, sim. E você sabe que se a gente começar, a gente não vai parar, né? Se a gente se candidatar, a gente vai até o fim e ele só não vai ser nosso filho se ele não quiser. Eu falei, sim. Ele falou, eu posso ser pai dele. Então, gente, no dia 17 de janeiro de 2020, à noite, assim, mais ou menos nesse horário, eu estava explodindo de alegria aqui em casa, chorando. E neste momento eu quero dizer para vocês que, junto com tudo isso, veio o medo, muito medo, né? Medo do desconhecido, medo de tudo isso que a gente tinha acabado de conversar, né? Que sim, um adolescente é um perfil diferente, tem demandas diferentes, e a gente não sabia muita coisa, né? A gente sabia só o que estava ali no aplicativo, que era pouca coisa. Então a gente se candidatou, e aí, poucos dias depois,
o fórum lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, entrou em contato para passar mais informações sobre ele e para confirmar se a gente tinha mesmo interesse, né, em prosseguir, porque o João Vitor tem algumas questões de dificuldade na escola, atraso escolar, né? Atraso escolar, então eu sempre faço aspas, porque diante da realidade dele, da história dele, não está atrasado. Mas, né, então, aos olhos de outras pessoas, atrasado na escola. E aí, sim, nós prosseguimos com tudo e fomos passar por entrevista lá em Porto Alegre, com a equipe de lá, né, soubemos mais informações sobre ele. Foi marcada uma audiência com a juíza e a promotora do Ministério Público de lá, no dia 17 de março de 2020, que foi o dia que começou oficialmente a pandemia no Brasil. Então, nós fomos lá para Porto Alegre com o aeroporto, assim, uma loucura, tudo fechando. Chegamos lá com a roupa do corpo, só para audiência. A gente havia pedido, né, se não era possível fazer a audiência e já conhecer ele, aproveitando a viagem, não foi autorizado. A autorização era somente para a gente ir para a audiência, então a gente foi com a roupa do corpo, com passagem de volta comprada, e lá na audiência a juíza falou, olha, a gente quer saber se vocês podem ficar aqui por 15 dias, conhecer o João Vitor, fazer a convivência e já ir embora com ele. E eu com a roupa do corpo, meu marido com a roupa do corpo, a gente saiu, não deixou ninguém para cuidar dos animais, nada. Eu olhei para o meu esposo, ele falou, nós podemos. E eu falei, mas como assim? Ele falou, nós damos um jeito, nós vamos ficar. Então a gente saiu de lá do fórum e foi no shopping. O shopping, gente, parecia filme desses filmes norte-americanos, sabe? De pandemia mesmo, o povo comprando as coisas. Estava tudo vazio, supermercado cheio de gente, sem produtos, estava uma loucura. A gente comprou roupa, materiais de higiene, alugou um apartamento, tudo correndo para ficar lá. Aí no dia 19 marcaram que a gente ia conhecê-lo no dia seguinte, e depois no dia 21 a gente ia levá-lo para o apartamento. Isso de manhã, no mesmo dia, no dia 19 de março, de março, nos ligaram desmarcando, falando, olha, podem voltar para São Paulo, o governador decretou estado de calamidade pública, o fórum fechou, vocês não vão poder encontrar com ele, tem risco de contaminação e tal, então podem ir embora. E aí foi um baque, né? Porque eu me preparei para encontrar o nosso filho, tudo, e a gente ia ter que vir embora. E aí a gente começou naquele dia com as chamadas, né? A aproximação por vídeo. Então, foi uma forma de compensar um pouquinho o sofrimento, porque a gente pôde conhecê-lo através de chamada de vídeo. E daquele momento em diante eu só consegui, bom, antes já eu só conseguia pensar nele, a gente só falava dele, a gente acordava e dormia falando nele, a gente devorava livros sobre adoção, a gente assistia vídeos, série, né, a série da N com E, a gente já estava assistindo. Então, assim, o tempo todo a gente respirava isso e pensando nele, né, na preocupação com a pandemia, enfim. E nós iniciamos, então, a aproximação, né, por chamadas de vídeo com ele. E durante esse percurso, para vocês terem uma ideia da angústia, parecia que era um tempo imenso, né? Mas a gente estava há pouco tempo fazendo essa aproximação 2 vezes por semana, por chamadas. O abrigo onde ele estava vivendo já há muitos anos foi fechado e ele foi transferido. Então, assim, a gente fez uma chamada com ele de manhã, pediram para a gente que precisavam desligar, porque precisavam do celular, e a gente não sabia, ele estava sendo transferido de instituição. E no outro dia, à noite, é que nós ficamos sabendo que ele já estava transferido, já estava na nova instituição, e aí só na quinta-feira, só no outro dia que a gente ainda pôde fazer a chamada com ele, né? O Felipe perguntou a idade, né? Desculpa, até esqueci de falar. Quando a gente assistiu ao vídeo, ele tinha 15 anos. O vídeo dizia que ele tinha 14, né? Porque ele gravou com 14 anos,
mas ele já tinha 15 anos. E aí, essa aproximação, tudo a gente começou quando ele tinha 15 anos. Então, a gente fez essas chamadas com ele, e aí, quando ele foi transferido de instituição, eu fiquei maluca, né? A assistente social da instituição anterior me mandou um áudio falando, né? E eu fiquei alucinada. Eu estava no quarto, eu fui para a sala, falando para o meu esposo, chega, ele tem que vir embora para casa urgente, a gente tem que dar um jeito de trazer nosso filho. E aí ele falou, não, agora quem vai conversar com a equipe do fórum sou eu, porque era sempre eu que conversava por chamadas, né, por mensagens. Ele falou, marca uma reunião, a gente precisa conversar. E aí a gente apresentou a proposta de irmos buscar o João Vitor lá, mas assim, sem ficar 15 dias, sem 10 dias, sem dia nenhum. A proposta é, nós vamos buscar nosso filho, a gente sai daqui de manhã, chega na instituição, pega ele e volta para casa, porque ele é o nosso filho. A gente não precisa ter um tempo com ele para ter certeza que ele é o nosso filho. Ele tem a casa dele, ele tem o quarto dele pronto, e se ele tem que passar por alguma adaptação, que não seja numa nova instituição, que seja com a gente. E a equipe do fórum apresentou essa proposta para a juíza, e a juíza autorizou, né? Ele manifestava o desejo de vir, ele disse que desde a primeira chamada ele já queria vir embora, então foi autorizado. E no dia 5 de maio, nós fizemos a última chamada com ele, para saber se estava tudo bem, se ele tinha mala, se estava tudo arrumado. Ele falou que ele já estava com a mala pronta, com tudo arrumado, ansioso para vir para casa. E aí, no dia 6 de maio, que foi uma quarta-feira, nós saímos daqui de madrugada e fomos buscá-lo. E o meu parto durou 35 minutos. Que foi assim, a gente chegou na instituição, fomos recebidos do lado de fora, porque por conta da pandemia a gente não podia entrar, né? Assinamos os documentos, pegamos os documentos dele, ele estava se despedindo, ele já estava com a mala na mão, se despedindo dos amigos, da mãe social e tudo. Nos abraçamos, tiramos uma foto, entramos no táxi e viemos embora. Então é assim, sabe? Foi um parto rápido, emocionante, muito emocionante, né? Eu ver o meu filho pela primeira vez. A primeira vez que ele me chamou de mãe foi na primeira chamada que a gente fez, quando ele estava na instituição nova. Eu nem chorei, eu fiquei com muita vontade de chorar, mas eu sabia que ele estava abalado pela mudança, era visível como ele estava abalado pela mudança de instituição. Ele não pôde se despedir da mãe social que estava de folga, então para ele foi um baque muito grande, né? Então eu segurei a emoção para ele não ficar assustado, mas assim, foi muito, muito indescritível a emoção de abraçar o meu filho pela primeira vez e ter a certeza de que ele estava seguro com a gente, sabe? Era isso que a gente mais queria. Eu emagreci mais de 10 quilos, gente, só nesse processo, tá? De entrevista, chamadas de vídeo, preocupação com ele, desespero dele vir logo. E só depois que ele veio eu me dei conta de como foi rápido, sabe? Porque normalmente esse processo é mais longo, né? Mas parecia que já eram muitos meses, e não era, a gente começou, foi menos de 2 meses, né? Todo esse processo. Então, o João Vitor chegou aqui com 15 anos, em maio, e aí no mesmo ano, em novembro, ele fez 16 anos, e agora ele está com 17 anos, muito enorme, muito grandão, muito afetuoso, o nosso filho, assim, parece que sempre esteve aqui. E eu ainda recebi um grande presente, né, porque a juíza procurou assinar tudo muito rápido para que ele chegasse na semana do Dia das Mães. Então ele chegou aqui na quarta-feira e aí no domingo já era o Dia das Mães. Para mim foi muito especial. Assim, eu quis contar só esse comecinho, né, para vocês entenderem o contexto. O João Vitor ficou quase 8 anos em acolhimento. Ele foi acolhido com 2 irmãs mais velhas que ele, que foram desacolhidas por completarem a maioridade, né? Então ele ficou sozinho
na instituição, mas ele mantinha o contato com a família biológica, com os irmãos, né? Ele não queria ter contato com os pais biológicos, então ele fazia visita a alguns irmãos que são casados, né? Bem mais velhos que ele, todos são mais velhos que ele, mas são bem mais velhos. Então ele fazia visitas a esses irmãos e essas irmãs iam também visitar, né? Então ele mantinha contato. E aí a pandemia prejudicou muito isso, né? Porque ele não podia ir visitar esses irmãos, e os irmãos também não podiam ir lá na instituição. Então, quando ele chegou aqui, logo que ele chegou, ele perguntou para mim, né? Na mesma semana, ele perguntou se a gente via problema dele fazer um Facebook para tentar encontrar os irmãos dele. E aí nós ajudamos ele a fazer a conta, né, do Facebook. Eu ajudei ele a encontrar uma irmã, e aí, através dessa irmã, a gente foi encontrando outros, encontrando amigos dele. Então, foi uma coisa que deixou ele mais tranquilo, né? E os irmãos dele também ficaram tranquilos de saber que ele estava bem aqui, e aí a gente mantém contato. E aí, eu falando assim, esse comecinho, eu gostaria de saber o que vocês querem saber de mim, né, da nossa história. Eu acho que vai ficar mais produtivo, né? Acho que uma das coisas que você aponta e que é bem importante é a mudança do perfil, né? E no caso de vocês, uma mudança muito rápida e radical, né? Que foi a identificação com esse menino que nessa faixa etária, de forma geral, de difícil colocação, e o quanto vocês tiveram, eventualmente, esse processo de espera fez vocês fazerem essa construção sem que vocês, inclusive, tivessem falado entre vocês sobre essa possibilidade, né? O quanto que... Queria, então, que você comentasse um pouquinho a respeito dessa... Né? Porque a gente sempre diz, opa, vamos pensar de como foi a construção, e para vocês foi uma construção que vocês nem tinham se dado conta, e radical, e que mudou efetivamente a vida de vocês. Aí, Márcia, isso é um ponto assim que eu acho bem importante. Nós não alteramos perfil para ser mais rápido. Isso, de forma alguma, nós tínhamos plena consciência que o nosso perfil seria demorado, e nós estávamos muito tranquilos com relação a isso, porque nós sabíamos que o nosso filho viria no momento certo. Então, uma coisa que a gente sempre ouviu, e a gente procura repetir isso, porque eu entendo que isso é real mesmo, né? Que Deus não manda filho trocado. Então, o momento que vem, assim, é o momento que tem que vir mesmo, né? E a gente não tinha essa coisa assim, a gente 4 anos vai demorar, então vamos mudar logo para adolescente vai ser rapidinho, né? Não, nós não fizemos isso, não recomendamos, né, que alguém faça isso, porque nós já fizemos isso no passado e deu errado, tá? Nós fizemos uma mudança no passado para um perfil que a gente não estava preparado, isso já há muitos anos atrás, tá, gente? E a gente se deparou na aproximação ali, conhecendo, a gente percebeu que não estava preparado mesmo, e a gente interrompeu antes que chegasse até o ponto da criança saber que a gente tinha interesse na adoção, mas ainda assim gerou traumas muito grandes, e a gente ficou um longo período sem aceitar nada, sem, assim, curando aquela ferida. Foi daí que a gente precisou fazer terapia e tudo mais, né? E passar por reavaliação para que a gente voltasse para estar bem mesmo e definido, assim, muito definido com relação ao nosso perfil. O que eu acho importante de saber é que aconteceu com a gente, da gente encontrar o nosso filho através da busca ativa e a gente identificar que era, e isso facilita muito, no meu caso facilitou, eu entendo, né? Porque a gente se preparou muito para este filho. Mas é importante que a gente tenha muita consciência do perfil que a gente escolhe, do que a gente dá conta, porque o pós-adoção não é fácil, né? O dia a dia, as demandas que um filho traz.
elas não são fáceis. E quando a gente tem convicção daquilo que a gente quer, apesar da dificuldade, a gente banca aquilo. Então, olha, vem o que vier, é nosso filho, e ponto final. Agora, quando a gente pensa assim, eu não quero esperar, então eu vou mudar o perfil. Aí vem uma demanda que a gente não imagina, não está preparado, a tendência é a gente querer jogar a toalha. A gente não, ou a gente vai sofrer demais com aquilo, vai sofrer além do que deveria sofrer e fazer a criança sofrer também. Então, no nosso caso, a gente tinha tanta convicção que iria demorar que a gente pensou assim, vamos usar esse tempo da espera para se preparar, porque aí quando a criança vier, a gente vai estar bem preparado. E vamos aproveitar para ajudar outras famílias também através do nosso grupo. Então, nesse processo é que a gente foi se preparando mesmo, né, para ter essa mudança, como você disse, que a gente nem esperava que aconteceria. A gente tinha começado a conversar sobre a possibilidade de ampliar o nosso perfil para HIV positivo, e isso era uma coisa que a gente vinha conversando assim sem pressa, a gente vinha lendo, vinha estudando um pouco, vinha ouvindo de outras famílias, sem nem falar para ninguém que a gente estava pensando nisso, e sem falar muito também sobre isso. Quando surgia o assunto, a gente conversava, mas era uma coisa que estava ampliando. E coincidiu que em 2019, mais para o finalzinho de 2019, o Kleber sofreu um acidente, e ele quase morreu por conta desse acidente. Ele ficou vários dias na UTI, ficou no hospital, passou por 2 cirurgias, e ele teve um longo período de recuperação. Então, ele ficou de agosto até janeiro, assim, em recuperação. E aí, quando eu trouxe em janeiro, né, a situação do João Vitor, né, de ter encontrado ele, o Kleber falou assim para mim, eu não te falei, mas esse tempo todo que eu fiquei em recuperação, eu já vinha pensando sobre mudar o perfil. Ele que batia na tecla que não queria mudar o perfil, né? Ele falou, porque esse tempo eu tive muito tempo para pensar sobre muitas coisas. E eu pensei, inclusive, né, se realmente eu quero ser pai de uma criança pequena ou se eu quero ser pai. E eu acho que eu quero ser pai. Então, assim, realmente foi uma coisa assim que foi amadurecendo de um lado e do outro, sabe? Eu fui repensando coisas, ele foi repensando coisas, e aí chegou esse momento. Eu não sei, tem mais alguma pergunta? Tem algumas aqui no chat. Eu vi que questionaram como foi a adaptação, né? Isso. Quando ele chegou, como é que foi a adaptação? Tanto para vocês quanto para ele. Tá. O João, ele chegou, ele é bem tranquilo. É um guri, assim, muito tranquilo. Então, quando ele chegou todo certinho, tudo no lugar, tudo muito arrumadinho, extremamente educadinho. E aí, gente, pouco tempo depois, graças a Deus, ele já mostrou quem ele é. Assim que eu comecei a ver o quarto bagunçado, eu falei, ufa, tá tudo bem, meu filho é normal e ele já está se sentindo em casa. Então, assim, ele chegou numa quarta, no domingo era Dia das Mães, ele já me chamava de mãe, já chamava o pai de pai, já tive meu primeiro Dia das Mães, já me abraçou, e ele mesmo falou assim, nossa, parece que eu sempre morei aqui. Nesse dia, né, no Dia das Mães, ele falou para mim que parecia que ele sempre tinha morado aqui. Mas aí, gente, ele não se sentia em casa, tá? Era bem assim, era visível, né? Porque a gente tem o costume, a gente põe pé no sofá. O meu esposo sempre teve o costume de andar sem camiseta em casa. Aí ele não andava, o meu esposo também andava com camiseta para não constrangê-lo. Então parecia que todo mundo aqui era hóspede. Sabe? Você começa a ficar travado dentro da sua própria casa. Ele ia pegar alguma coisa, ele falava: "Mãe, eu posso pegar tal coisa na geladeira? Mãe, eu posso pegar tal coisa aqui no armário? Eu posso comer tal coisa?" Eu falei: "Filho, é a tua casa. É o teu armário, é a tua geladeira. Você pode abrir e fechar essa geladeira quantas vezes você quiser, né?" Então, assim,
logo ele começou já a deixar coisa fora do lugar, ele começou a fazer coisas assim que a gente consideraria coisas erradas. Isso foi me acalmando, porque aí eu comecei a entender que ele estava já se sentindo em casa, né? Então eu falava para ele, olha, se você estiver acostumado a dormir sem camiseta, porque ele colocava a camiseta do pijama, sabe? Aí ele, não, eu tô acostumado a dormir com camiseta. Aí eu, tudo bem. Depois eu vim acordá-lo e ele estava com a coberta aqui em cima, e aí eu vi a camiseta amontoadinha do lado. Então, assim, durante a madrugada ele sentia calor, ele tirava e colocava. Aí quando eu vim acordar, ele estava todo escondido e esperava eu sair do quarto para colocar a camiseta. E aí, quando foi um dia, ele não aguentava mais, Portolândia é muito quente, né? Ele perguntou para mim se tinha problema ele tirar a camiseta. E eu falei que de forma alguma, que ele estava na casa dele. Aí ele falou que na casa lá não pode. Eu falei, então, mas aqui é a tua casa. Lá tem regras porque são mais crianças de idades diferentes e aqui é a tua casa. Então, aos pouquinhos, ele foi se sentindo em casa. Eu estou no quarto dele e eu confesso que eu jamais poderei mostrar esse quarto aqui para vocês. É uma bagunça. De vez em quando eu dou a de mãe louca, entro no quarto e falo assim, olha, você tem tanto tempo para arrumar esse quarto e eu quero que arrume tudo. Aí um dia eu abri o armário, ele tinha socado tudo dentro do armário. Eu abri o armário, joguei tudo em cima da cama, chamei e falei, pode guardar tudo de novo do jeito certo. Então, a adaptação dele foi muito tranquila. Bem rapidamente ele iniciou a fase dos testes. O gatilho dele para a fase de teste de apego foi o primeiro dia de aula remota, que ele sentiu, eu percebi, né, o quanto ele ficou inseguro, então o medo de fracasso e talvez, né, com certeza, o medo de por isso nós não querermos mais ele, nós queremos devolver, então o primeiro momento assim de teste foi no primeiro dia de aula. E uma coisa também muito interessante, né? O João Vitor passou por uma regressão bastante profunda. Ele virou um bebê, né? Então a regressão dele foi até o ponto de ser bebê. Eu trabalhava remotamente com ele no meu colo, como se fosse um bebezinho. Ele dormia no meu colo, babava, como um bebê mesmo, todinho. Agora ele tem 99 quilos, é imenso, né? Ele já chegou bem grande e vai sempre caber no colo da mamãe, né? Às vezes ele pede colo e eu falo, vem no colinho da mamãe. E ele cabe, tá, gente? Mas ele ficava assim, ele pedia colo praticamente o dia todo, pedia para eu dar água na garrafinha, na boca dele, como se fosse mamadeira. Então foram episódios lindíssimos da regressão dele, que me fizeram ser mãe de um bebê. Eu fiquei muito feliz, muito grata por isso. E aí, em outros dias, eu era mãe de uma criança pequena, brincava de carrinho, brincava com arminha de água, né? E, então, a gente pôde viver todas as fases, mesmo ele sendo um adolescente, se comportando como adolescente, né? A gente pôde viver todas essas fases. E aí foi muito interessante porque o meu esposo, que queria tanto uma criança pequena para ele ensinar coisas, vocês não fazem ideia do tanto de coisas que ele ensina para o filho. Eles foram fazer curso de mecânica juntos, eles arrumam o nosso carro juntos, eles fazem tantas coisas juntos. E eu escuto o tempo todo, ô pai, ô pai, ô pai. Né? Então, é lindíssimo ver isso, o quanto a gente ganhou em ter o nosso filho mesmo adolescente aqui. Tem mais perguntas? Tem uma assim aqui no chat, Mel. Vou ler para você, tá? Você teve a Dirley está perguntando. Uhum. Você teve algum medo ou problema quanto à sexualidade nessa faixa etária? E aí eles falam da experiência dele, do medo deles, né? Pensamos em adoção, eu, Marlene, um pouco de receio de meninos, porque parece que meninas são um pouco mais tranquilas. Temos medo de não lidar de forma adequada com meninos. Qual que é a sua experiência nesse âmbito aí da sexualidade? Se você sentir a vontade em falar, tá bom? Sim, sinto sim. Bom,
Vou falar de medo, gente. Medos eu tenho, tenho ainda, tá? Muitos medos, né? Eu não parei para pensar muito nessa questão de medo com relação à sexualidade antes dele vir, porque a nossa preocupação era o nosso filho estar aqui. A gente pensava assim, qualquer coisa que vier, somos nós que temos que dar conta porque somos os pais, tá? Então, nosso filho estando aqui, a gente vai conhecê-lo, vai entender a demanda dele. Nós já sabíamos que o João Vitor é um guri muito tranquilo, assim, porque desde a entrevista, quando a gente foi lá no fórum de Porto Alegre, já tinha sido dito que ele tinha idade para estar numa casa-lar com outros guris maiores, mas por ele ser mais tranquilo, ser assim mais sensível, né? Eles preferiam deixá-lo naquela casa-lar com os menores. Ele gostava muito de brincar com os menores, ele ajudava a mãe social a cuidar dos menores e ele tinha um vínculo forte com a mãe social e o pai social. Então, com relação a isso, não foi assim uma preocupação prévia, mas o que eu procurei fazer logo que ele chegou, passados alguns dias, claro, né? Não no primeiro dia, assim, mas passados alguns dias, eu pedi para o meu esposo ter uma conversa de homem com ele. Eu falei assim, ó, vai você, porque a gente ainda não tem tanta intimidade, né? Para mim não é um problema falar sobre sexualidade, mas eu não sabia como seria para ele. Então eu falei, vai você e começa perguntando se ele sabe lavar bem o que ele tem que lavar, né? A genitália dele. Porque alguns meninos não sabem lavar corretamente. Então já vai vendo o que ele sabe, vai orientando, né? Aí o meu esposo falou que tudo bem, eu falei, mas faça isso no momento que vocês estiverem descontraídos. Então, assim, estão brincando não, eles estavam mexendo com um carrinho, eles colecionam miniaturas, né? Eu falei, quando vocês estiverem mexendo lá com os carrinhos, aproveita assim de uma forma bem natural e pergunta para ele, filho, você sabe, né, te ensinaram a lavar? Como que você lava? E aí vai colhendo dele o que ele já sabe, quais são as dúvidas dele, vai conversando com ele. Aí meu esposo fez isso, depois falou para mim, olha, foi bem tranquila a conversa, ele não se sentiu constrangido e tal. Falei, ótimo. Então, num outro momento, aí eu tive uma conversa com ele. Eu falei assim, filho, eu quero que você saiba que aqui em casa não há tabus com relação à conversa sobre sexo, sexualidade, sobre drogas, sobre bebida. Nós não gostaríamos que você fizesse uso nem de drogas, nem de bebidas alcoólicas, nem de cigarro. E da nossa parte, você vai ser orientado a não fazer uso, mas a gente sabe que você vai fazer suas escolhas, né? E eu gostaria muito que as suas escolhas fossem boas escolhas, então eu prefiro que você converse com a gente quando você tiver alguma dúvida. Com relação à sexualidade, eu não sei o que você já sabe, eu não sei o que te ensinaram, onde te ensinaram e como te ensinaram, mas o que você tiver dúvida, a gente gostaria que você conversasse com a gente, porque aqui em casa você vai poder conversar com o pai e a mãe tranquilamente. Mas a gente não gostaria que você tentasse recorrer à pornografia, a sites proibidos, né, para menores e tal. E aí expliquei por quê, inclusive. E falei para ele, com relação também à tua orientação sexual, não sei se você se interessa por mulheres, por homens, mas eu gostaria que você ficasse muito à vontade para falar sobre isso com a gente, porque aqui em casa preconceito não cabe, então aquilo que for a tua orientação a gente vai aceitar totalmente, tá? Porque a gente te aceita do jeito que você é. Então ele ficou muito tranquilo, falou: ah, mãe, eu gosto de meninas mesmo, né? Lá eu tinha uma menina que eu gostava, a gente chegou a ter um namorinho e tal, mas só pegava na mão. E aí, aí ele falou: então tá, quando eu tiver alguma dúvida. E aí essas conversas foram surgindo. Então, às vezes, ele tinha alguma dúvida, ele conversava, ele conversa, né? Quando ele tem dúvidas, ele conversa comigo ou com o pai, mas ele diz que ele se sente até mais assim, tranquilo de conversar comigo. Eu não sei se é porque eu já trabalho muito sobre esses temas diversos, né, com os meus alunos. Então, para mim é muito natural falar sobre isso. E aí não é uma questão assim, eu tenho mais preocupação do que ele vai fazer com o corpo dele no sentido de repente, não saber se prevenir, engravidar uma menina,
antes da hora, essas coisas, né? Então, a gente conversa muito com ele nesse sentido de orientação e de ele compreender que é natural, é algo natural do ser humano e ele pode conversar com a gente sempre que ele precisar. Não sei se eu respondi se era exatamente essa a dúvida, né? Mas... e uma coisa só também que eu queria dizer, gente, essa coisa de falar que meninas são mais tranquilas é muito relativo, tá? Quando a gente fala em sexualidade, para o adolescente, não é algo tranquilo, pelo contrário, é algo bastante sofrido para eles. Porque eles estão numa fase de muitas descobertas, de algo que é muito tabu ainda para muitas famílias. E muitas famílias não se preparam para ter um adolescente. Eu não estou falando de famílias por adoção, eu estou falando de famílias, tá? Então, assim, a gente tem, por exemplo, muitas famílias que não compreendem que a masturbação, por exemplo, é algo normal, natural, e pode ser tratado como algo natural, e que o adolescente ele tem que ser ensinado que é algo pessoal, algo privado, algo dele, que ele não tem que expor para ninguém, que ele tem que tomar cuidados com higiene, por exemplo. Então, é mais no sentido da orientação, que a gente não vai ficar estimulando o filho a fazer nada, não é isso. A gente só está orientando o filho. E aí, com relação à mulher, né, a sexualidade da mulher é muito mais reprimida. Então, eu já vi, por exemplo, num grupo de apoio à adoção, de pós-adoção, uma mãe que falou que não conseguia olhar para a filha porque entrou no quarto e viu que ela estava se masturbando e sentia nojo da filha. E eu fiquei muito, muito chocada quando eu vi isso, porque é algo que ela poderia ter orientado a filha, olha, é uma coisa tua, é um momento teu, que você tem que fechar a porta, ninguém tem que ver, ninguém tem que ficar sabendo, né? Então, mais no sentido de acolher a menina, de mostrar para ela pontos mais de orientação do que de repulsa, né? Que de repente podem trazer aí traumas para a vida dessa menina, dessa mulher, né? Para a vida toda. O meu filho, eu vi, apareceu e sumiu rapidinho, não deu tempo de eu ler tudo sobre terapia. Eu não sei se tem alguma pergunta antes dessa também. Eu queria só que você comentasse um pouquinho como é que foi, se voltou para a aula presencialmente, porque para ele era novidade, lugar novo, como é que ele se relacionou com os amigos, se fez amigos, né? Como é que foi essa interação dele? Olha, Márcia, o João Vitor ficou em aula remota até o final do ano. A escola dele ainda a gente pôde manter assim. Por questão de logística, foi necessário até que a gente fizesse isso, porque aí eu precisei voltar para o presencial, então, e ele tem uma dificuldade muito grande. A escola que a gente matriculou ele não era uma escola, a gente foi perceber isso, né, ao longo do caminho aí, que não era uma escola que ajudaria tanto. Mas no final do ano passado a gente conseguiu um diagnóstico de um transtorno que ele tem, que justifica toda essa dificuldade que ele tem, e antes a gente não sabia. Mas assim, de início foi muito traumático para ele a mudança, o medo de ser devolvido era muito grande, ele tinha muito medo, e por mais que a gente falasse que isso não aconteceria, gente, não adianta. O medo de ser devolvido é algo muito real. Ele nunca havia passado por uma tentativa de adoção, mas ele viu muitos amigos voltando, então ele tinha muito medo e ele verbalizava para a gente assim, se ele fizesse uma coisinha errada, ele falava, se a mãe achar que é melhor eu ir embora, não tem problema, eu vou entender. Ou uma situação que ele contou do passado dele, de um trauma que ele viveu, em que ele é vítima, ele contou para mim e falou, se a mãe e o pai acharem que eu tenho que voltar, eu vou entender, porque talvez eu não seja o filho que vocês esperavam. Ou então ele falava assim, por que eu? Ele fala às vezes ainda, muito raramente agora ele fala, por que eu? Vocês podiam ter pego uma criança pequena, vocês podiam ter adotado um gurizinho pequeno, um gurizinho inteligente, um guri que não tivesse dificuldade na escola, por que eu? E aí eu olho para ele e falo, porque o gurizinho menor não é meu filho, porque o gurizinho que não tem dificuldade na escola não é meu filho está aqui na minha frente.
Então, o medo é muito real. Bom, voltando à questão da escola, né? Aí agora, para esse ano, ele está matriculado numa escola que tem abordagem construtivista, que aí é outra vivência, então trabalha por projetos, ele vai ter um outro tipo de abordagem, né, pedagógica, que favorece muito mais o aprendizado dele, e aí ele vai para o presencial, está inclusive agora ansioso. Sobre fazer amigos, ele fez amigos de forma remota, né, mas aí ele estava super empolgado com isso, porque alguns moram aqui no condomínio, então ele começou a encontrar. Quando a pandemia deu uma trégua, a gente estimulava ele, vai lá na quadra, leva a tua bola, vai chegar gente lá, vai jogar com você, né? Então agora ele fez amigos presencialmente, está jogando bola com os guris aqui do condomínio, andando de bicicleta. Outro dia já estava até bravo com um, porque tinha xingado ele daquele nome que xinga a mãe, né? E aí ele falou que isso ele não admite, xingar a mãe dele. Falei, bom, tá tudo normal, tá até arrumando briga, né? Então, assim, tá agora tudo encaminhando para uma vida mais normal. E ele tá bem ansioso com a escola nova, ele tá muito feliz, falou que lá ele vai poder jogar bola, que lá ele vai poder fazer isso e vai fazer aquilo. Da escola anterior, o professor de matemática viu um vídeo que eu postei de um foguete que ele fez com garrafa PET. Ele fez aqui em casa, assim, e eu sou aquela mãe coruja que fica filmando tudo, fotografando tudo. Eu filmei o teste, postei, e o professor de matemática viu, entrou em contato comigo e falou que tem uma mostra brasileira de foguetes, que é feito assim, com foguetes de garrafa PET, foguetes com materiais recicláveis, e que gostaria que ele entrasse representando a escola, né? E aí eles iam formar uma equipe, ele ia ensinar a fazer esse foguete, tudo. E aí o foguete deles ganhou a medalha de bronze. Então, recentemente, nós fomos participar da cerimônia de entrega das medalhas, né? Ele ficou muito feliz, gente. Vocês têm noção, né? Eu imagino, do que representou isso para ele. Aquele menino que sempre reprovou, né? Que achava que não ia ter uma profissão nem nada, agora terminou o curso de mecânico, ganhou uma mostra brasileira com um foguete que ele criou, então, assim, foi muito legal. A gente vai vendo, sabe, a evolução do filho vai deixando o coração bem, bem cheio de alegria. Tem mais? Bênção, eu vi agora, ó, que bênção gente, muito. Antes, alguém tinha perguntado se ele está fazendo terapia ou não, Tá. indicou. Ele começou fazendo terapia, a gente precisou interromper por 2 fatores, né? Um era minha mudança de horário no trabalho, que aí não estava dando, e agora, com a mudança dele de escola, ele vai ficar lá em Campinas, né? Ele vai estudar em Campinas, nós trabalhamos em Campinas e moramos aqui, e como ele não sabe se virar ainda de sair sozinho, ele se sente um pouco inseguro, então, a gente está aos poucos, assim, eu tenho levado ele alguns dias no meu trabalho, quando não tem aluno, nada, ele vai, aí ele dá uma volta ali pelo centro para começar a andar sozinho. Então, a nossa expectativa agora é que ele vai, né, para a escola no período da manhã lá em Campinas, e depois ele vai começar a ficar na minha mãe no período da tarde, para não ficar todos os dias sozinho, né? E aí sim ele retomar a terapia aí por lá, porque aí vai ficar mais fácil. Antes ele estava fazendo aqui. Só que aí ele não ia sozinho, ele demandava que eu fosse junto. Como eu voltei para a atividade presencial e com uma escala completamente diferente da que eu fazia, nós tivemos que interromper a terapia dele. Terapia de forma remota talvez auxilie até que ele tenha essa autonomia de se entender na cidade, de ter essa mobilidade. Não, Deus. O problema, Márcia, é que mesmo assim, ele não se abre para nada que é remoto. Então, por exemplo, mesmo com os irmãos biológicos que ele tem saudade, ele quer manter contato, ele não consegue.
Quando nós estávamos fazendo a aproximação remota, eu tinha certeza que ele não estava curtindo a gente, porque, assim, ficava em silêncio, a gente tinha que ficar cutucando, puxando assunto, sabe? Então, para ele, o contato por telefone, contato por chamada, ele foge, ele não gosta. Grupo de WhatsApp da escola, eu às vezes falava, filho, eu vi que chegou mensagem no teu celular, será que não é da tua escola, lá do teu grupo? Aí ele ia olhar, ele respondia, depois ele desaparecia, falava, filho, o teu grupo está lá falando do trabalho. Então, assim, ele não tem essa facilidade, sabe? E quando ele chegou, Márcia, ele recusava fazer terapia. Ele não aceitava de forma alguma, até que ele me abriu o motivo. Ele falou que enquanto ele estava lá no acolhimento, ele passou por terapia por 2 vezes e foi garantido para ele que o que ele abrisse na terapia não seria falado para outras pessoas. Só que depois ele percebia, era muito nítido que as coisas que ele relatava para a psicóloga tinham sido abertas para outras pessoas, porque aí nas conversas com as pessoas lá do acolhimento, ele via, né, ele é muito esperto para isso, ele percebia que estavam sabendo. Então, eu entendo que precisavam falar, né, que eram coisas que precisavam ser repassadas para a equipe técnica do acolhimento, mas talvez a abordagem com ele deveria ter sido outra, né? Olha, é isso que você está trazendo, a gente precisa, vamos combinar uma forma da gente contar. Então, assim, não mascarar para ele, porque isso bloqueou ele bastante com relação à terapia. E aí, quando a gente conseguiu, né, que fosse, teve toda essa questão com o meu trabalho e a mudança dele agora. Agora, né, procurar um profissional com quem ele se dê e aí Sim. com condições dele conseguir chegar, né? Sim. Não sei se lá por perto da sua mãe tem, se isso facilita, né? Enfim, como é que vocês conseguem fazer essa organização aí da rotina mesmo? Sim. Mel, tem uma pergunta. Desculpa, fala disso. Uma pergunta da Keila, tá? Uhum. Ela está perguntando, durante o período de regressão, qual foi a maior dificuldade de vocês? E depois tem uma pergunta da Dirley, mas aí eu faço depois, tá bom? Tá. Bom, para mim, a regressão não é problema algum. Pelo contrário, eu vejo como um enorme ganho, sabe? Para mim, para ele, né? Eu vejo assim, eu tive a experiência de maternar uma criança pequena, um bebezinho, e o adolescente, hoje ele já não tem essas demandas mais de uma criança pequena. Então, para mim, não foi um problema, foi nem uma dificuldade, nada, foi um prazer enorme. Para ele, eu vi alegria, sabe, dele poder vivenciar coisas que ele não pôde na infância dele. O que até eu perguntei para o meu esposo se eu estava autorizada a falar, né? Que é uma coisa que eu não fazia ideia que acontecia, gente, de verdade. E depois do que aconteceu com a gente, é que eu fui descobrir que isso é mais comum, só que muito também não é falado. Então, por isso que o meu esposo falou: não, pode falar. É que o meu esposo passou por muito ciúme. Ele teve muito ciúme. Então, assim, eu estava maternando meu filho, né? Pegando no colo o tempo todo abraçado, fazendo carinho. E o meu esposo, ele ficou sobrando um pouco, né? Porque essa coisa toda era com a mãe. Então, depois eu fui conversando com amigas que são mães até por via biológica, e uma delas é psicóloga, já vai ser vó, e ela falou assim: "Mas isso é assim mesmo, tá? Quando nasce o filho, o marido se sente enciumado, porque ele está perdendo o posto, né? Ele não tem toda a atenção para ele. E fora isso, você tem um filho homem. Então é um outro homem concorrendo ali, gente, concorrendo pelo amor de Deus, né? Não é no sentido sexual, mas cria, né, essa barreira. O meu esposo, eu que conheço ele há muito tempo, percebi que algo não estava legal. O meu filho não percebeu nada, né? Porque com o meu filho ele agia normalmente, só que eu percebia que tinha algo ali que não estava normal. Às vezes um olhar, alguma coisa eu percebia. E aí eu conversei com o meu esposo, né? Eu falei, tenho notado uma diferença, o que está acontecendo, né?
E aí ele relatou para mim, ele falou assim, está acontecendo que eu estou sentindo uma coisa que eu não estava preparado para sentir, né? A gente se preparou tanto, a gente sonhou tanto, a gente quis tanto, e agora eu estou sentindo uma coisa e eu me sinto péssimo. Eu não tenho nenhum orgulho do que eu estou sentindo, mas eu preciso te dizer, eu sinto ciúme. E aí a Mas gente conversou. vocês têm ainda a coisa de terem podido conversar e dele conseguir verbalizar, porque é Sim. muito comum, e não importa de que tamanho é esse filho, é o Sim, bebezinho eu fiquei sabendo disso. que nasceu da sua barriga, porque vocês estabelecem uma relação de dois, né? Que é mãe e filho. E esse terceiro, que é o pai, de alguma forma, ele precisa ser autorizado a exercer o papel dele. A ele cabe dar suporte, né? Falando de um nascimento que pode ser biológico, né? Essa mãe se prepara toda do ponto de vista fisiológico, inclusive para o nascimento desse bebê. Então, essa relação é só com o bebê, não é com o outro. O outro precisa dar suporte para que essa mãe possa se voltar para esse, e essa mãe precisa autorizar a entrada desse terceiro. Então, na adoção, isso também vai se dar. Esta relação de dois, eventualmente, poderia ter se dado com o pai. E pai. você, a terceira, ganhando o seu espaço para que esse trio funcione como família. No caso também de um casal masculino ou feminino, também a relação vai se dar, eventualmente, primeiro com uma das pessoas do casal, e esse terceiro fica lá de fora, sentindo esse ciúminho, mas precisa estar pronto para dar suporte, até que ele vá ganhando seu espaço para que esse trio se transforme em família. Então, às vezes, dá até um susto e ele... Ai, meu Deus, olha isso, eu marmanjo, não estava preparado? Sim, porque isso é natural, isso é natural. Então, ele, né, precisa ser autorizado a ter um ciúminho, porque faz parte dessa construção desse núcleo familiar. E isso porque vocês são 3. Imagina se tivesse, então, outras crianças, outros também filhos, sentindo ciúme, né? Então, é um momento delicadinho mesmo, né? Ou no momento que chegam 2 crianças e cada criança faz a sua ligação em momentos diferentes, porque cada uma tem uma característica, uma personalidade própria. E que bom que você pode dizer isso, porque quem já está com seus filhos podem observar em que momento eu estou disso, e aqueles que estão esperando, tá bom, então eu não sou maluco. Não é maluco, mas precisa estar prestando atenção, precisa estar atento, não pode deixar que essa ciumeira atrapalhe na construção do relacionamento, nem dos dois e nem do grupo familiar, para efetivamente ir se tornando família. E foi bem assim, a gente foi conversando, então em diversos momentos eu perguntava, e aí, como que você está? Aí ele, tá difícil para mim. Então a gente foi assim, se ouvindo, né? E aí tinha momentos que eu também falava, então, para mim também tá difícil, porque agora, às vezes eu vou dar um carinho e eu fico com medo, meu Deus, e agora? Será que eu tô magoando ele? Então a gente foi conversando muito, ajustando, e aconteceu uma situação que eu acho que foi o marco, sabe, Márcia, que foi fazendo essa transição de que era só comigo e passou a ser também o pai, que foi quando nós soubemos que o pai biológico do João faleceu, e aí nós nos preparamos para dar a notícia para ele no mesmo dia, e o João sofreu muito, muito com a perda do pai biológico, e o Kleber não sabia o que fazia para cuidar desse filho que estava ali sofrendo na nossa frente, né? E aí o Kleber parou assim e abraçou ele e falou assim, eu posso orar com você? E aí ele falou que sim, ele orou e no final ele falou, filho, o pai te ama muito. E abraçou ele e assim, ali eu vi, né, porque aí o João parou de chorar. A hora que ele falou, o pai te ama muito, acolheu ele e falou assim, você quer dormir com a gente essa noite para não ficar sozinho? E aí ele falou que queria, então eu percebi que ali
a coisa começou já, e aí o que eu procurei fazer também? Eu procurei começar a sair um pouco de cena. Então, em alguns momentos, ele falava assim, eu vou em tal lugar, chama o João para ir com você. Você não quer ir também? Eu, não, hoje eu vou ficar em casa. Vão vocês dois, né? E vocês batem um papo. Ou então eu fazia alguma encomenda, né? Ó, conversa com o João sobre tal coisa, chama ele para sair, conversa com ele, porque eu já conversei, mas eu acho que é bom você orientar. Então, assim, mais para ir colocando ele, né, em evidência. E agora eu também, de vez em quando, eu deixo os dois jogando videogame na sala, venho para o quarto, ou então, sei lá, eu invento alguma coisa para que eles dois tenham um momento mais deles dois, sabe? Isso não diminuiu o apego do João comigo. Então, tem coisas que ele conversa mais comigo, tem os momentos que ele quer ficar abraçado comigo, mas a relação com o pai é outra e é muito importante. Então, eu tento também sair alguns momentos de cena e deixar os dois tendo o momento deles, né? Então, eu penso assim, que da questão da regressão, não a regressão em si, mas esse momento foi delicado nesse sentido, né? Porque era um momento que demandava mais a maternagem mesmo, que era o que faltava para o meu filho, né? E aí, para o meu esposo foi um pouco difícil de ver isso, não impediu em nenhum momento ele bloqueou nada, em nenhum momento ele brigou comigo, nada disso. Mas eu percebi que foi sofrido para ele. E, graças a Deus, né, a gente passou por isso e já foi mesmo, foi uma fase que passou. Uma coisa importante disso que você está falando também, da maior exigência a uma das pessoas, e quase sempre, no primeiro momento, da mãe, é que esse outro precisa estar muito atento, porque não é só o outro não receber a atenção, mas é a sobrecarga que isso causa para essa pessoa que está sendo demandada o tempo todo. Porque é pesado, é ótimo, sim, mas é pesado, né? O tempo todo ser demandado. Por isso, a importância desse terceiro, dessa outra pessoa, está muito, muito próximo, e está muito próximo no suporte, né? Porque senão fica fisicamente muito cansativo, mas emocionalmente muito cansativo para uma única Sim. pessoa ser demandada. Eu tenho mais 2 perguntinhas aqui no chat, tá? Uhum. A da Dirley ele seguiu aqui os estudos em escola mais tranquila, no nível de cobrança, ou seria uma escola já com nível de cobrança maior? E como você fez para ele melhorar mais nos estudos? Então, e o aí nível tem mais de... Ah, tá. A pergunta é mais relacionada ao acompanhamento escolar. Se quando ele veio aqui para a escola aqui, né, quando você trouxe ele, na escola que ele entrou aqui, a escola estava em um nível de cobrança maior ou menor? Como você sentiu isso? Absurdamente maior, gente. Eu fiquei com dó no meu filho. Eu ficaria com dó de mim também, se eu estivesse numa escola tão, assim, exigente, tá? A escola que ele estava é uma escola que segue sistema de ensino, sabe? Então, é uma escola com apostila, com esses sistemas, assim, bem fechados. E prova, muito trabalho, muita lição de casa. Um absurdo, gente. Eu não recomendo fazer isso com um filho, independente dele ter chegado por adoção ou não. Eu sou pedagoga, eu sou educadora, eu valorizo muito a educação, mas eu valorizo também muito uma educação que não seja opressora. E aí, claro, cada criança, cada adolescente tem um perfil, tem algumas crianças que levam super de boa, né, uma educação desse jeito, desse formato, e para outros não. Então, eu me questiono bastante, sabe? Aqui, assim que o João chegou, no primeiro dia dele aqui, a preocupação dele era com relação à escola. E se eu reprovar de novo? Eu falei, se você reprovar, filho, fazer o quê, né? Vai fazer de novo a aula, a mesma série. Então, assim, a preocupação dele era, eu vou reprovar, vão me devolver? Era isso, né? Será que não vão me querer porque eu vou reprovar? Então, o que nós combinamos com ele é que ele faria o melhor dele, nós faríamos o nosso melhor e a escola faria o papel dela. E aí, se de tudo isso resultasse uma reprovação, paciência, né?
é possível que isso aconteça, mas que ele teria que fazer o melhor dele, isso a gente não pode fazer por ele, né? Nosso melhor também ele não pode fazer, então somos nós que temos que fazer. Da nossa parte, foi assim, loucura, loucura, loucura mesmo, porque eu estava trabalhando em casa, aí na hora do intervalo dos meus alunos eu ia ajudar ele com alguma coisa da escola, eu dava aula ouvindo a aula dele, para ajudá-lo quando ele não sabia, às vezes ele não entendia muito bem a pergunta e tinha vergonha, medo de abrir o microfone e fazer a pergunta, porque ele ainda não conhecia ninguém, né? Então ele se sentia muito inseguro com relação a isso. Aí eu fui auxiliando, filho, o professor está perguntando tal coisa. Aí ele abria o microfone e respondia, eu colocava no chat. Terminava o nosso expediente de trabalho, era a gente ajudando ele com as tarefas, com os trabalhos. Então, sempre assim, no início, todos os trabalhos e todas as lições era com a gente acompanhando, não fazendo por ele, mas ajudando ele. Depois a gente começou a empoderá-lo no sentido de, olha, agora você já dá conta de começar a tentar fazer sozinho. Ah, mas e se eu não conseguir? Tudo bem, aí você pede a nossa ajuda, mas você precisa tentar sozinho. Então a gente foi assim estimulando ele a tentar caminhar com as próprias pernas, né? E falando para ele, porque vai chegar um momento que você não vai ter a gente lá, a aula vai começar presencial e a gente não vai estar lá. Então você tem que estar garantido, seguro de fazer sozinho e, se precisar, pedir ajuda do professor. Aí a gente começou, ele perguntar para mãe, eu não consegui entender o que o professor perguntou. Ok, pergunta para o professor de novo, fala, professor, eu não entendi o que você falou. Né? Então, para que ele não ficasse usando a gente assim como um apoio nesse sentido, né? De, olha, eu não preciso prestar atenção que meu pai vai responder por mim, ou vai me explicar de novo que eu não entendi. Não, o professor tem essa função de te ensinar. A escola que a gente matriculou ele é bastante exigente, é uma escola muito boa, muito acolhedora, eles são muito carinhosos, os professores, mas para ele não tem condição, assim, esse nível de exigência, de prova, 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 prova com tempo. Então, assim, 3 provas para fazer até a hora do intervalo, porque vocês têm que aprender a fazer a prova para passar no vestibular, sabe? Então, é o tipo de abordagem que nem eu gostaria que fosse usada com ele, porque o nosso objetivo não é que ele faça faculdade, o nosso objetivo é que ele faça aquilo que ele quer fazer para o futuro dele. Então, se ele escolher fazer faculdade, legal, mas que ele seja feliz com isso. Né? A gente fala para ele, quando ele fala, mas eu tenho que fazer faculdade? Não, eu gostaria que você fizesse, é muito bom fazer faculdade, mas é você que vai encontrar esse caminho, né? Eu não vou obrigá-lo a fazer faculdade. E não vou obrigá-lo a fazer uma faculdade pública. Não é assim. Eu quero que meu filho seja feliz, que ele seja um profissional, um bom profissional, que ele seja honrado, que ele seja um bom cidadão. Para mim, isso é muito mais do que ser engenheiro, do que ser advogado, né? Quem sabe ele toma gosto pela coisa e queira fazer, mas aí vai ser uma escolha dele mesmo. E estamos na esperança de que agora, nessa nova escola, com a abordagem totalmente diferente, né, seja melhor para ele. Eu acho que a Aline tinha levantado a mão. Eu tinha visto uma mãozinha antes. Aline, quer falar alguma Desculpa, coisa? eu levantei por engano. Ah, tá bom, então. Acontece. A gente tem mais uma pergunta também no chat. Aham. Sim, a Mariana está perguntando que conversas puxaram na aproximação virtual. Tem essa dificuldade com o virtual também. Nem me fala, gente, um horror. Chegava uma hora que ficava assim, em silêncio profundo, sabe? Eu sou muito falante, acho que vocês devem ter percebido, né? Eu sou super falante e ele ficava totalmente mudo, assim, olhando pra gente. Assim, a gente começou trazendo mesmo que a gente já sabia. A gente soube que você gosta de tal coisa. A gente soube. Aí a gente ia perguntando. Então, assim, no início, perguntando o que ele gosta de comer, perguntando qual que é a sobremesa preferida.
que cor que ele gosta, se ele tinha melhores amigos. Então, a gente foi perguntando, não tinha muito o que perguntar do dia a dia, estava em pandemia, ele não podia ir para a escola, não podia ir na praça, não podia fazer nada, só estava dentro da instituição. Então, não dava para perguntar muita coisa nesse sentido do dia a dia dele. Mas a gente ia perguntando qual que era o sonho dele, né, com relação à profissão. E aí teve um dia que a gente montou um jogo de forca. Eu fiz várias folhas, né, de jogo de forca, e as palavras eram palavras de coisas que ele gostava. Então, eu peguei tudo que ele tinha falado que ele gostava e fui montando a forca, a gente foi brincando. Eu colocava, assim, na tela, né, do celular para ele ir vendo, aí ele ia falando qual era a letra que ele achava, a gente ia fazendo. Na Páscoa, a gente comemorou a Páscoa remotamente, então a gente fez oração juntos, a gente leu a Bíblia juntos, e foi fazendo assim, mas não rolava muita conversa. Foi bem difícil nesse sentido. Como ele gosta muito de carro, porque o sonho dele era ser mecânico, né? Já era o sonho dele ser mecânico, e o meu esposo tem coleção de carrinho, então deu super certo o gosto dos dois. E aí o meu esposo ficava, olha, hoje o pai pegou esse carrinho aqui para te mostrar. Aí falava, o pai comprou tal carrinho, vai chegar tal dia. A gente ia mostrando alguma coisa da casa, falava dos cachorros, era assim. Os cachorros participaram de todas as chamadas de vídeo, gente. Legal. É necessário usar mesmo algumas estratégias, né? Porque é muito comum que a criança ou adolescente se retrai, ele não sabe ainda um pouco, ele não fica confortável em falar de si, ele não tem assunto para ele ir perguntando, é o adulto e tem que medo, precisa. Márcia. É o Tem adulto que medo. precisa mesmo ir favorecendo isso. E essa estratégia do jogo é muito interessante, né? Então, é importante construir possibilidades. Então, construir jogos. Eu tive um caso em que o casal preparava, e o menino também preparava, uma historinha para contar. Eles fizeram como se fosse um livrinho, com 2, 3 páginas, mas aí o casal fazia e contava, mandava para a gente mandava para o serviço de acolhimento, o casal contava para a criança e a gente mandava para o serviço de acolhimento. O menino também fazia desenho, fazia alguma coisa, mostrava para os pais, e aí o serviço já tinha nos mandado e a gente já mostrava para os pais, até compartilhando aqui na tela mesmo. Olha, e esse aqui que você fez? Para favorecer com que eles descubram, né, família e criança, descubram coisas que possam ir falando. Uma outra coisa que também é uma possibilidade, e estou falando isso porque você já passou por isso, mas a Aline talvez esteja nessa fase, perguntando. Né? Uma outra coisa é contar um pouquinho da história do casal. Como é que esse casal se tornou casal? Né? Uma outra possibilidade é já ir mostrando fotos da família. Né? Você disse, a gente usou a casa, a gente usou os cachorros. Então, isso também é uma possibilidade. Depois que já andou um pouco, é ir mostrando os núcleos, a família como um todo, né? Mostrando por núcleo. Olha, a nossa família tem a vovó tal, vovô tal. E eles tiveram tantos filhos. E aí vai mostrando cada núcleo familiar. Porque isso vai favorecendo que quando o primeiro encontro presencial aconteça, ele já quebrou um pouco aquela, porque quando o primeiro encontro acontece, sempre tem essa coisa, né? Eu não sei o que eu posso, tal. Não, se já aconteceu os encontros virtuais, isso já vai favorecendo que o encontro presencial já tenha algum vínculo, né? Isso facilita um pouquinho. Então, para vocês que estão nessa fase ou que passarão por essa fase ainda no remoto, já vão pensando coisas que ajudem e peçam para as profissionais que estão trabalhando com vocês ajudarem a irem pensando isso e favorecendo os encontros.
Bem lembrado. Nós, mais para o finalzinho, a gente, né, da parte de chamadas de vídeo, a gente pediu autorização para a equipe do fórum para a gente começar a fazer as chamadas incluindo família. Então, aí elas entenderam que era um momento que estava bom para isso, então a gente marcou, né? Olha, em uma chamada a gente começa, depois a gente coloca as irmãs do Kleber. Os meus sogros a gente não colocou porque eles não ouvem pode bem, ser só, então pode ia ficar eventualmente confuso. ser só a foto mesmo, né? Mas a gente teve essa autorização até para dar uma, né? E aí a gente incluiu as tias. Depois, numa outra chamada, foram meus pais. Depois, numa outra, meu irmão, minha cunhada e minha sobrinha. Aí minha sobrinha tocou o ukulele, cantou para ele, e ela tem a idade próxima, então ele ficou assim super contente, né? E era assim, não durava todo o tempo da nossa chamada, a gente começava só nós, incluía eles, eles saíam e a gente continuava um pouquinho mais para se despedir. E isso foi deixando mesmo um pouquinho mais movimentado, né? Mas é realmente difícil. E uma coisa também que eu percebo que dificultava, porque assim, eles, não todos, né? Não, como eu disse, cada um é de um jeito, mas o João Vitor, ele se sentia inseguro de falar algo que, de repente, assim, se eu falar alguma coisa, eles não vão me querer por isso. Então, eles acabam economizando no que vão falar com receio de falar alguma coisa indevida, né? Quando eu falei assim, eu soube que você quer ser mecânico, né? Ele olhou para a moça, foi a primeira chamada, tinha assistente social junto, perto ali. Ela não ficou colada, mas ela ficou ali na sala. Ele olhou para ela, tipo, será que eu posso dizer que eu quero ser mecânico? Porque aí ela falou assim, engenheiro mecânico, aí ele ficou mais alarmado ainda. Porque ser mecânico é coisa menor, né? Então, meu filho não pode... Isso. Aí, quando ela falou engenheiro mecânico, eu falei, não, eu soube que é mecânico. Aí ele ficou assim, né? Ele olhou para mim, eu falei, é mecânico, não é? Ele fez assim, eu falei, vai ser um ótimo mecânico. Aí ele deu uma acalmada. Depois, num outro momento, eu perguntei que músicas que ele gostava. Ele olhou para ela, porque assim, será que eu posso dizer o estilo que eu gosto, né? Então, assim, cria uma insegurança muito grande. Depois, quando a gente chegou lá para buscá-lo, parecia um papagaio falando. É outra pessoa. Então, presencialmente é outra pessoa. E isso é muito importante a gente ter em mente também. Eu olhando assim para o tema, né, do encontro, é muito isso. Ser pai e mãe é muito além da habilitação, porque quando a gente está com o filho real, né, na nossa frente, e as coisas não são exatamente daquele jeito que a gente imaginava. Não são, porque a gente idealiza tantas coisas, mas o filho real é o filho melhor, gente, muito melhor do que o filho que a gente fantasia, porque a fantasia não é o ideal. A gente imagina, se eu entro nesse quarto aqui, tá tudo impecável, não é o João Vitor. Eu prefiro o João Vitor. Eu prefiro ter que orientá-lo, falar que não pode ter essa bagunça. E a gente vai ter que falar isso 50 vezes. É isso mesmo, é a verdade, né? Ele poderia ser uma pessoa extremamente organizada? Sim, seria outro perfil, mas ele não é. E é esse filho que eu tenho e que eu amo. Então, eu penso que a gente se preparar, a gente ir distanciando cada vez mais o filho idealizado, e aceitando cada vez mais também esse filho que a gente tem é a melhor coisa, né? Porque aí a gente não vai criando tanta dificuldade, tanta barreira, não vai ficando tão pesado, né? Uma coisa que eu queria dizer para vocês, que não é tão bem visto por todas as pessoas que eu falo isso, mas é a minha forma de enxergar. Nós procuramos aqui não encher o João Vitor de regras assim que ele chegou. Na nossa mente, assim, nós já temos essa casa muito antes dele chegar, nosso casamento já existe muito antes dele chegar, mas a partir do momento que ele chegou, a nossa família mudou, nós somos outros, né? Essa família não é a mesma, então não é um jogo de Tetris que a gente tem que fazer uma pecinha e encaixar no nosso espaço. A gente vai ter que se moldar para receber essa pecinha.
porque ele é um ser humano que já vem com uma bagagem, com um gosto, ele tem um gosto musical diferente do nosso. Para roupa, eu imaginava ele vestido de um jeito, ele tem outro gosto. E ele é um ser humano, ele tem direito de fazer escolhas da roupa que ele vai usar. Eu não posso impor que ele use a roupa que eu gosto, que ele escute a música que eu gosto. Então, quando ele chegou, a gente não foi enchendo ele de regra, olha, tal horário, impreterivelmente você tem que dormir, impreterivelmente em tal horário você tem que comer. A gente deixou ele chegar, ele se acostumar com a casa, ele se acostumar com a família, ele viver o luto dele, porque, poxa vida, né? Que coragem de se mudar de estado com pessoas que ele estava conhecendo pessoalmente naquele momento. Ele tem fobia de altura, ele viajou de avião com a gente, com pessoas que ele conhecia mal, né? E chegar aqui, a gente começar a encher de regras, eu imagino que seria horrível. Eu não me sentiria bem. Então, a gente foi aos poucos, né? Olha, filho, precisa dormir mais cedo. Você está dormindo muito tarde, não é bom para você. Olha, filho, tem que ficar menos no celular. Então, aos poucos, a gente foi trazendo coisas, né? De forma natural, porque eu penso que não dá para trazer um filho para casa e querer que ele se encaixe perfeitamente em tudo que já era posto antes. Porque meu esposo e eu fomos construindo a nossa família. Nós fomos mudando o nosso jeito, se adequando. Ele tinha um jeito de encarar diversas coisas e eu outro jeito. E nós tivemos que construir o nosso jeito enquanto casal. E agora, com o filho, a gente tem que construir de novo. É uma nova família. Então, essa é uma coisa que eu falo, né, que eu penso que facilitou a adaptação dele aqui, ao meu ver, foi isso. Foi a gente respeitar a história dele, a gente acolher a história dele, a gente respeitar o desejo dele de encontrar os irmãos biológicos, a gente ir inserindo as regras e explicando para ele, não só impondo. E tem coisas que aí, quando a gente vê que não está dando, a gente senta e conversa mais sério com ele, mas para ele compreender que sim, nós somos os pais, somos nós que estamos no comando, mas que ele é um ser humano e é respeitado. Legal, meu. Muito bom de ouvir. Nossa, o tempo passa e a gente nem percebe, né? Nós estamos chegando no final já da nossa reunião, felizmente. Mas eu acho que, assim, você super contemplou o nosso tema mesmo, né? Trouxe toda a sua história, né? De um jeito resumido, né? Em 1h30. Mas, assim, abordando vários aspectos, né? Sanando as dúvidas que foram surgindo, né? Do campo escolar, da sexualidade, da questão da adoção tardia. Então, foi muito bacana, eu gostei demais, tá? A gente Muito gostou muito. obrigada. Tá Muito bom? Muito obrigada. obrigado por sua participação, tá? Eu que agradeço o convite. Foi um grande prazer, e um grande prazer rever a Márcia. Bom também. Foi sensacional, muito obrigada. A gente faz parte, né, do grupo, né, de aulas sobre adoção, mas a gente aprende o tempo todo, então foi muito esclarecedor. Eu assim fiquei encantada com o teu depoimento. Já faço de antemão convite para umas próximas vezes, porque a gente, né, volta e meia a gente tem que rever alguns assuntos, né? Então, com certeza, no futuro nós vamos te convidar de novo. Muito obrigada. Foi muito especial, né? Que bom que gravamos, vamos recomendar para todo mundo. E agradeço em nome do grupo, né? Muito obrigada mesmo. Eu agradeço muito pelo convite, foi uma honra. Eu espero ter podido contribuir, né, com as famílias que estão aguardando, as que já estão com os filhos. De forma alguma, eu sou professora de qualquer coisa nesse sentido, né, porque eu também estou aprendendo, eu falo isso sempre para o João, eu estou aprendendo a ser mãe, você está aprendendo a ser filho, teu pai está aprendendo a ser pai, e conforme as coisas vão acontecendo é que a gente vai aprendendo. São muitas angústias, eu tenho que trocar com muitas pessoas também, nem tudo é fácil. Às vezes parece, né? Quando uma pessoa está falando assim, parece que é tudo tranquilo, olha, dá tudo certo.
Não é não, viu, gente? Tem muita bucha, tem muito choro, tem muita preocupação, muita noite sem dormir, muita vontade de sair correndo pela rua, puxando os cabelos, tem tudo isso. Mas eu acho que isso faz parte mesmo. E aí a gente vai trocando com outras famílias, vai desabafando e vai vendo que com outros também é assim, não é só com a gente, né? Mas a gente vai se ajudando para conseguir passar por isso. Eu acho que esse é um ganho que as famílias por adoção têm em relação às famílias por via biológica. A gente tem grupos para nos apoiar, né? A gente consegue trocar, que às vezes a gente vê que as outras famílias estão patinando aí, não tem com quem conversar, não tem orientação, e a gente tem, né? Sim. Então, Obrigada, É isso, obrigada. Obrigada. No mês que vem, na segunda, quarta-feira, aqui estaremos de volta, convidando todo mundo, né? A Mel também, quando quiser participar ou nos indicar, porque né, o teu grupo aí em Hortolândia a gente conhece bastante, né? Se dá bem com o pessoal aí. Então é isso. Né? Desejo uma boa noite a todos. Né? Mês que vem estamos novamente. Quem quiser participar do grupo do WhatsApp é só mandar o telefone, né? Um número para nós, pessoal de Campinas. E é isso. Isso. Já compartilhei as redes ali também no chat mais uma vez, tá bom? Pode seguir a gente no Instagram, no Facebook, tá? E no YouTube também, que vai estar lá essa live gravada. Tá bom. Tchau, boa noite.